Bom, vamos entender primeiramente, como a gente disse aqui, a gente tem um superior completo, mais ou menos. O que realmente são as ciências biomédicas? O que é esse termo ciências biomédicas? E como isso se relaciona com a Bíblia? A palavra ciência significa lá do latim scientia, que é conhecimento. Então vamos conhecer mais sobre os mecanismos biológicos, como é que a vida é formada, como é que uma célula funciona, um tecido, um órgão, um sistema, o organismo. Então ciências biomédicas é algo muito mais abrangente do que a ciência médica propriamente dito. Então eu tenho aqui áreas da biologia, da farmácia, da enfermagem, da nutrição, e isso está embutido nesse livro. Por isso que eu fiz questão de colocar o termo ciências biomédicas, que abrangem tantas verdades que a Bíblia coloca já há séculos, mas em muitos momentos a medicina tem colocado como algo de novidade. Então a gente tenta alinhar essas propostas para mostrar, olha, realmente a Bíblia tinha razão. Como o Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Né? Então, para vários contextos que a gente tem assistido, tanto em caráter político, geográfico, geológico, da história, nas ciências biológicas também não é diferente. Então, em 2013, quando eu fiz seminário teológico, terminando o doutorado, eu falei, acho que agora falta eu cavar um pouquinho mais da palavra. E comecei a fazer anotações para mim mesmo, de fatos que existiam na Bíblia, mas eu não assisti em pregações, numa aula de estudo bíblico. Na época ainda o YouTube era algo embrionário, a gente via muitas coisas das dancinhas e companhia, mas essa parte de poder aprofundar, eu falei, mas peraí. E aí, uma vez, a pastora do seminário falou, Tiago, que interessante que você está abordando. Você não quer apresentar isso aqui num momento nosso aqui de devocional? E aquilo ali surgiu o momento de haver um incentivo. Escreve um livro sobre isso, é algo inédito. E que tal o nome? Aí vamos pensar no nome. Aí Deus veio com a palavra biblioquímica. Alguns acharam um pouco acadêmico demais, mas é o trocadilho, bíblio de Bíblia, né? E o química. E a De Santos fez essa capa aí bastante criativa, né? Colocando os elementos químicos e tal. E que às vezes numa livraria, quando ele aparece assim, ó, de longe, o irmãozinho que está passando na frente fala assim, não, ali é química, né? Mas é chamar a atenção da Bíblia com a química, essa conexão, que existem várias passagens, a gente vai conversar aqui hoje, mas também no contexto biológico, bioquímico, histórico, farmacológico. A Bíblia foi em 2013. É uma fonte absurda. 2013 no seminário. 2013 o seminário veio a germinação. Tá. Mas eu escrevi o livro em 2016, primeiro por uma gráfica que nem tinha uma editora. Sim. Eu usei parte dos meus recursos para poder fazer... Fez independente. 1.800 livros que acabaram em 3 meses. E aí fui fazer uma apresentação em Curitiba, na igreja do Bacaxeri, e tinha um representante da De Santos lá e falou, gostei da tua ideia, eu vou te apresentar aqui pro boss. E aí houve esse enlace, né, com a De Santos e foi muito bom. Que legal. Estamos aí já há quase 6 anos com o livro. Mas eu digo ainda que tem muita gente que não conhece o livro. Antigamente eu achava que era mais para o jovem, universitário, aquele que está no ensino médio. Mas hoje a gente tem um grupo de pais que também não tiveram essa oportunidade de refletir sobre a palavra dessa maneira. E agora querem respostas de dúvidas que tiveram durante a juventude. Aquele jovem que ia muito para os luais, para os momentos de retiro. Eu acho que a palavra ela tem que ser ensinada mesmo, de diversas maneiras. Mas se a espada ela é frouxa, no momento em que chega na universidade, muitos ali perdem já nos primeiros períodos. E é o que tem acontecido. As estatísticas mostram que cerca de 70% dos jovens que entram nas universidades, o último culto que ele participa é o de formatura. Meu Deus. Então isso é uma tragédia. E me coloco nessa situação de pensar como um missionário dentro das universidades. Então se eu vejo vocês com esse amor tamanho para ir para a África, para a Ásia, para poder falar do Evangelho, e a gente precisa desse cenário, nós temos também muitos jovens no Brasil que estão padecendo por não conhecer a palavra. Então agora Deus lança essa misericórdia, a graça sobre as nossas vidas, mas para poder anunciar e jamais usar do conhecimento como um obstáculo intelectual, dizendo, não, Bíblia não, Tiago, Bíblia aí não dá para falar. Então eu acho que Deus, eu tenho certeza que Deus me capacitou durante toda essa fase, fazendo graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, dizendo, Tiago, mas como cientista é possível conciliar a Bíblia tranquilamente?
vivo tranquilo, sem viver nenhum problema de andar como um detetive, me escondendo. Muito pelo contrário, é para a gente poder arrazoar sobre cada fato. E mesmo você querendo ir num lugar que aparentemente não tem nada a ver com Bíblia, como o Museu do Louvre, em Paris, quase 50% dali é Bíblia. Exatamente. Eu tive lá recentemente, eu tive lá ano retrasado, não retrasado, 2022. Nossa, eu fiquei assim impactado com tanta coisa rica da história bíblica. E o pessoal é louco para ir aonde? Mona Lisa. Aquela sala, ali aí você vê um quadro desse tamanhozinho. Mais sem graça. Né? Mas quando você olha para trás, tem as bodas de Caná. Exato. Né? Numa imagem extremamente anacrônica, fazendo menção também à Veneza, colocando alguns elementos principais de Pai, Filho e Espírito Santo, do sacrifício, José e Maria, Jesus, um casal. Gente, as bodas, a transformação da água em vinho, tudo ali representado numa imagem só. Agora, quem nunca leu, perdeu. Exato. Né? Então é uma forma diferente de interpretar o que o mundo apresenta na atualidade e o que a Bíblia pode nos oferecer.